Evangelho de Mateus, capítulo número 9. Nós vamos ler os últimos versículos desse capítulo que nós já estamos há tanto tempo. Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Os irmãos podem sentar. Pai, mais uma vez aqui nós nos achegamos diante do Senhor para pedir que o Senhor esteja falando ao nosso coração nesse momento através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra já foi lida e o Senhor sabe como está o nosso coração nesta noite. Como foi talvez os desafios, como foram os desafios que os Teus filhos tiveram que enfrentar no decorrer de toda essa semana, Senhor. Pai, nesta noite nós te pedimos, continua abençoando a Tua igreja, os Teus filhos, que a Tua palavra venha nos confrontar dentro daquilo que nós entendemos aqui, ouvindo a Tua voz, preparando esse sermão, Senhor, ao coração dos Teus filhos. Assim como o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor também esteja falando ao coração da Tua igreja. Me ajude a compartilhar com fidelidade, Senhor, a Tua palavra, meu Deus. Encoraja-nos, exorta-nos, conforta-nos, edifica-nos, conforme a Tua vontade. Enquanto estamos aqui, Senhor, cura os enfermos. Liberta, Senhor, os oprimidos. Aqueles que não conseguem dormir, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão enfraquecidos, desencorajados. Ministra poder, ministra graça sobre a Tua igreja. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós estávamos ministrando uma palavra, fundamentados no mesmo evangelho. Os irmãos se lembram bem, nesse mesmo capítulo, nós pontuamos a respeito da importância de nós levarmos pessoas até Jesus, visto que os irmãos vão se lembrar que uma pessoa oprimida por um espírito maligno, a tal ponto de vivenciar a realidade de uma enfermidade, precisou ser levada até Jesus. Nós pontuamos na semana passada sobre essa necessidade, que existem pessoas que, infelizmente, haverá essa necessidade de nós praticamente meio que arrastarmos elas para a casa do Senhor, para os caminhos do Senhor. Meditando também na passagem da semana passada, nós tratamos sobre a realidade do mundo espiritual, especificamente como os demônios podem atuar na vida de uma pessoa e como as enfermidades elas chegam até nós. Eu estava ouvindo aí a Nina falando sobre pessoas que talvez por muitos anos estão vivendo, vivenciando o drama das enfermidades. Isso traz muita tristeza, traz muito abatimento, frustração, ansiedade, entre tantas outras coisas. Mas na semana passada nós tratamos do assunto, como que as enfermidades chegaram até nós, de onde começou tudo isso, e ao mesmo tempo nós fomos pontuando que algumas enfermidades elas se manifestam através da influência de espíritos malignos.
E os evangelistas, eles tiveram esse cuidado de tratar dessa realidade. Quando eles não pontuavam a procedência daquela enfermidade, é porque aquela enfermidade ali, como nós tratamos na semana passada, poderia ser a consequência de uma vida desregrada, uma vida irresponsável, né? Que às vezes nós seres humanos caminhamos assim, não nos alimentamos de maneira adequada, não fazemos exercícios físicos, não cuidamos da nossa saúde. E infelizmente, muitas pessoas vivem o drama da enfermidade por causa dessa maneira desregrada de lidar consigo mesmo. Na semana passada nós falamos também sobre a autoridade de Jesus sobre os demônios. Eu acredito que nenhum dos irmãos aqui tem algum tipo de dúvida no que diz respeito à autoridade de Jesus sobre os demônios. Jesus, ele tem autoridade sobre os demônios. Eu tenho algo não para dizer para os irmãos como se os irmãos não soubessem, mas apenas lembrar os irmãos. Ele delegou essa autoridade sobre a igreja, sobre aqueles que creem. Amém? Amém, né? E quando o negócio aparecer, quero ver se esse amém vai ser. Porque quando você diz amém, você se compromete com essa verdade que eu estou transmitindo para você. Amém não é apenas um vício, não pode ser apenas na nossa vida, irmão, um vício de linguagem, como muitas pessoas fazem. Quando o amém sai da nossa boca, irmãos, na verdade isso precisa revelar um compromisso que nós estamos fazendo com a verdade espiritual que nós ou aprendemos, ou então nós estamos revivendo ou relembrando. Então por isso que não pode falar amém para qualquer coisa. Não diga amém para qualquer coisa, principalmente se você não entendeu direito. Ou então se você não concorda biblicamente. Tratamos também na semana passada sobre a questão do coração do ser humano, como que ele é complexo. No mesmo cenário, ali está um grupo de pessoas que vão concordar, que vão se admirar com o milagre que Jesus acabara de realizar, dizendo: olha, nós nunca vimos tal coisa. Por outro lado, alguns religiosos, alguns fariseus que compunham esse grupo de pessoas que estavam ali próximos, vislumbrando o que estava acontecendo, estão dizendo assim: olha, isso aí é Beelzebul usando Beelzebul. Isso aí na verdade é uma ação de... Eles não negam o milagre de Jesus, mas ao mesmo tempo eles atribuem aquele milagre a uma ação dos demônios, ou seja, eles cometem blasfêmia. Nós aprendemos isso na semana passada. Mas hoje aqui, irmãos, diante desse texto que nós acabamos, são poucos versículos, eu quero ser bem sucinto. Nós veremos um rei que está ativo em seu reino, ele é soberano, ele caminha entre os necessitados. Jesus, ele gostava de sentir o cheiro do povo. Ele estava visitando cidades, povoados. Ele tem um compromisso triplo. Jesus tem um compromisso com o ensino, com a pregação, e também um compromisso em ajudar as pessoas. Como que Jesus ajuda as pessoas? Curando também as suas enfermidades, atendendo às suas necessidades. Jesus tem um compromisso com isso. A missão de Jesus consiste em ir ao encontro de pessoas, ensinando, pregando e curando. O olhar de Jesus é um olhar de compaixão. Você não enxerga isso no texto só se você não quiser. O olhar de Jesus para essa multidão é um olhar de compaixão. Ele sabe que aquelas pessoas que estão ali desesperadas, Mateus vai dizer que elas estavam desamparadas. Elas eram desamparadas, ou estavam na condição de desamparadas. O que isso significa? Talvez você nunca olhou para esse texto
nessa perspectiva, nessa ótica. Mas, provavelmente, aqueles que estavam ali tinham sido explorados pelos religiosos daquela época. E Jesus olhou com compaixão para aqueles que estavam cansados, aqueles que estavam desesperados, em busca de ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos e também experimentar o seu cuidado. Ele sabe que toda a demanda, ele sabe que a demanda, ela é muito grande, e que o serviço, aqueles que estão dispostos a oferecer o serviço são poucos. É muito claro isso no texto, né? A demanda, ou seja, é muita coisa para ser feito e pouca gente para ajudar. Jesus, ele tem essa percepção muito clara diante daquele cenário. E Mateus, ele narra a reação de Jesus diante dessas pessoas. Ele tem essa percepção. Primeiro, ele tem compaixão, ele tem um compromisso de ensinar, pregar e curar, mas ao mesmo tempo ele tem uma outra percepção, que é muita coisa para ser feita e pouca gente para ajudar. E por um outro lado, Jesus, ele olha para os seus discípulos, aqueles que estão do seu lado, ou seja, eles estão à disposição do mestre, e ele está instruindo os seus discípulos, dizendo assim: olha, realmente, é muito trabalho, é muita coisa para ser feita, mas ore para o Senhor dessa colheita, dessa seara, para que Ele mande trabalhadores para esse serviço. Nós vamos dividir hoje a nossa mensagem em 4 partes, bem rápidas, né? Não vou demorar muito não. Primeiro, de maneira bem prática, como que nós devemos trabalhar na seara do Senhor? Ou seja, qual que era a metodologia de trabalho de Jesus, em primeiro lugar. Segundo, qual deve ser o nosso sentimento diante dos perdidos? E qual é a condição desses perdidos? Nós precisamos conhecer as pessoas que nós vamos pregar o Evangelho, as suas necessidades, as suas dores, as suas frustrações. Jesus, ele tem esse olhar, Jesus tem essa percepção. Terceiro, como deve ser a nossa perspectiva a respeito da demanda do serviço na seara? Como que deve ser a nossa perspectiva desse trabalho, dessa situação? E por último, como devemos agir diante da seara, ante a dificuldade com os trabalhadores? Amém? Em primeiro lugar, irmãos, como que nós devemos trabalhar? As pessoas hoje têm buscado muitas iniciativas, muitos métodos, e nós não paramos para meditar que Jesus, ele tinha uma metodologia muito simples de trabalho. Qual que era, pastor? Qual que era a metodologia de trabalho? Vamos ler aqui no versículo 35, se você tiver ainda com a sua Bíblia aberta. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Olha a metodologia, como é que Jesus trabalhava? Passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. O ministério de Jesus, ele foi dividido em 3 atividades fundamentais. Primeiro, ensino. Segundo, pregação. E terceiro, cura. Essas atividades, elas revelam que o Cristo que prega, o Cristo que fala, é o mesmo Jesus que trabalha. Ele não é apenas alguém que está ditando regras. Ele fala e ele faz. A atuação de Jesus se dá com palavras e com atos.
ele cuidava da alma das pessoas e também do seu corpo. Mas aqui, em primeiro lugar, Jesus ia ao encontro das pessoas para ensinar. Jesus, o que ele fazia? Ele ia ao encontro das pessoas para ensinar. Jesus, ele não simplesmente ali dizia: olha, quem está interessado em ouvir alguma coisa, se reúna comigo lá em Cafarnaum, na casa fulano de tal, na rua tal, na quadra tal, que eu vou estar lá e você vem. Não. Jesus, ele ia até as pessoas. Jesus é o mestre dos mestres. Ele não ensinou dentro de uma sala de aula, mas ele percorreu cidades, povoados. Só na Galileia havia 204 cidades, irmãos, com mais de 15 mil habitantes. 204 cidades com 15 mil habitantes. Era muita coisa. Onde estava o povo? Lá estava Jesus, ensinando. Aos sábados, ele ia até as sinagogas e lia, e ele ensinava o livro sagrado ao povo. Interessante isso. Jesus tinha esse cuidado de ir. Ele não esperava. Pastor, mas tem momento no ministério de Jesus que as pessoas foram até Jesus. Foram até Jesus porque Jesus ia. Na caminhada de Jesus, no ministério de Jesus, na sua dinâmica de trabalho, no seu modo operante, ele estava caminhando e as pessoas: ei, você está passando? Vem cá, eu quero conversar contigo. E Jesus então interagia. E em alguns momentos nós percebemos, ou na maioria dos momentos, Jesus está caminhando, Jesus está indo em direção. Jesus, ele chama os discípulos, muitas vezes em um determinado lugar, fala assim: olha gente, se aprontem, porque nós vamos até tal lugar. Talvez, se um de nós estivesse ali, mas por que a gente vai para ali? Aqui está tão bom, aqui está tão agradável, está tão tranquilo. Jesus sempre levava os discípulos para lugares que, quando Jesus vai até Gadara, estava tudo tranquilo, e Jesus resolve ir lá para Gadara. Sabe para quê? Para expulsar o demônio de um homem e depois ser expulso da cidade. Irmãos, olha como é que o Pai trabalha. Libertar a vida de uma pessoa, para depois uma cidade pedir, rogar, para que ele saia dali. Mas aquele homem que foi liberto, naquele determinado momento ali, Jesus falou: olha, não me siga, vá e conte aos seus familiares o que Deus fez na sua vida. Amém? Tudo isso porque Jesus, ele foi até aquele lugar. Jesus tinha essa metodologia de trabalho. Jesus, ele ia. Segundo, Jesus era um pregador que tinha uma mensagem. Eu posso lembrar aqui que Jesus, ele ensinava, ou não? Nós ficamos aqui quanto tempo aqui, irmão? Só examinando o Sermão do Monte, o sermão de Jesus. Jesus, nos evangelhos, ele tem 3 ensinamentos centrais, ou 3 grandes mensagens, ou 3 grandes ensinamentos nos evangelhos. Nós encontramos no evangelho de Mateus o Sermão do Monte. Depois Jesus, ele profere uma série de parábolas. E depois Jesus, ele vai trazer o que nós conhecemos como sermão profético ou sermão escatológico, aonde ele vai falar sobre as últimas coisas. E ele está ensinando. E uma das coisas que eu estava pensando esses dias é que se Jesus pregasse, não se escandalize com o que eu vou dizer aqui, irmãos, mas que se Jesus pregasse a maioria das mensagens que são pregadas por muitos pregadores hoje, ele jamais seria crucificado. Ele jamais seria crucificado. Mas Jesus, ele tinha uma mensagem.
A mensagem dele era a mensagem da salvação. Ele era fiel ao que o Pai ordenou que fizesse. Ele não negociou os seus valores. Em determinados momentos, Jesus teve a oportunidade de ser famoso. Os gregos, em um determinado momento do ministério de Jesus, queriam levar Jesus para ser famoso, para ser conhecido, como Aristóteles, Platão, entre tantos outros filósofos, mas Jesus não quis. Jesus, em determinados momentos em que ele operou muitos milagres, ele poderia se tornar um grande homem famoso por causa dos seus milagres, mas não. Jesus tinha uma missão: ensinar e pregar. Ele curava, mas isso era secundário. Ele tinha que cumprir esse chamado, ele tinha que cumprir esse propósito. Qual que era a mensagem de Jesus? As boas novas de salvação, as boas novas do reino. Ele não pregava a doutrina dos rabinos da época. Não era uma mensagem de ataque ao sistema político vigente, como muitos talvez esperavam de Jesus, que eles queriam um líder, um rei, que batesse de frente com o sistema romano que oprimia a vida deles. Não, Jesus não fez isso. Jesus pregava o evangelho do reino, as boas novas de salvação. Terceiro, Jesus curou os enfermos. Jesus curou não apenas algumas doenças, mas Jesus curou toda sorte de enfermidade. Jesus não se limitou a doenças. Tinha lunático, tinha paralítico, tinha leproso, a mulher do fluxo de sangue, pessoas com o espírito de enfermidade. Jesus foi lá e curou. Nada limitava o poder de Jesus. Tudo tinha que bater em retirada, era só uma ordem dele. Muitas vezes ele nem proferia, ele só falava: ó, vai para a sua casa. Quando a pessoa chegava em casa, estava curada. A distância não limitou e não limita o poder de Jesus. Irmão, você precisa crer em milagre. Eu creio em milagre. Essa igreja crê em milagre, e Jesus ainda faz milagre. Amém? Sabe por quê? Sabe por que Jesus curava? Jesus não curava para dar espetáculo. Jesus curava porque ele queria ajudar as pessoas, porque ele amava as pessoas. Como eu disse na semana passada, Jesus não curava para ser famoso por causa da cura. Jesus curava para ajudar as pessoas. O foco dele, o alvo dele, ajudar as pessoas. Ele amava de verdade. Já viu que algumas pessoas, porque são usadas em alguma determinada área de cura, se sentem no direito de se achar o tal? Em momento nenhum Jesus fez isso. Os irmãos sabem que em alguns momentos Jesus falou: olha, não diga para ninguém não o que aconteceu contigo. Mas em segundo lugar, irmãos, qual deve ser o nosso sentimento diante dos perdidos? E qual é a condição desses perdidos? Versículo 36, se você tiver ainda com a sua Bíblia aberta. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam como? Aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Qual que era a visão de Jesus? Era uma visão de compaixão. Irmãos, como a nossa geração, ela é uma geração sem compaixão. Eu não sei se você tem orado ultimamente, pedindo isso para Deus fazer com que você tenha mais compaixão das pessoas. Não sei se você ora pedindo essas coisas, parece coisa de gente maluco, mas isso é bíblico. Ter mais compaixão pelas pessoas. Porque, irmãos, a palavra cristão significa pequenos
Cristo, ou seja, nós precisamos ser parecidos com Jesus. Se Jesus olhava para as multidões e tinha compaixão, nós precisamos ter esse mesmo sentimento, um sentimento de compaixão. Já se pegou em algum momento pedindo a Deus para que Ele ministrasse sobre o seu coração mais compaixão pelos perdidos? Porque muitas vezes nós nos distraímos muito com as nossas coisas, com os nossos problemas, com os nossos dilemas, e de repente nós estamos tropeçando em pessoas aflitas, oprimidas, com problemas, com dificuldades, e nós não temos mais compaixão. Jesus, Ele teve compaixão, e Ele viu que aquelas pessoas estavam aflitas e desamparadas. Não há missão sem compaixão, amém? A igreja não consegue fazer missões ou cumprir a sua missão sem compaixão. Não há um ministério eficaz sem misericórdia. Como é que está a nossa misericórdia ultimamente? Jesus, Ele amava as pessoas. Jesus gostava de gente. Precisamos sentir compaixão pelas pessoas. A gente sabe que muitos obreiros no nosso país olham para as multidões como presas fáceis, e a única coisa que eles querem é explorar. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Ele tenha misericórdia de nós, para que nós possamos ter misericórdia das pessoas. Mas o desafio de Deus nessa noite é: você tem misericórdia das pessoas? Isso é uma realidade para você? Ou eu estou falando de algo que não faz parte da sua vida? Nós estávamos ontem fazendo uma reunião com jovens lá na Praça da Liberdade, e o Daniel leu lá o Salmo 119, onde o salmista faz uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Aí há uma resposta, observando conforme a sua palavra. E eu perguntei para o jovem assim: olha, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Esse negócio de purificar o caminho é algo que você já desejou alguma vez na sua vida? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos tratando de assuntos que talvez nunca passaram pelo nosso coração, pela nossa mente. Eu estou falando aqui de compaixão, de misericórdia. Irmãos, se esse é um sentimento que está distante de nós, que nós possamos nos dobrar diante do Senhor e pedir: Deus, tem misericórdia de mim, para que eu possa ter misericórdia dos necessitados. Que o Senhor tire de nós todo o egoísmo. Que o Senhor me limpe do egoísmo. Da indiferença. Terceiro, como deve ser a nossa perspectiva a respeito da demanda do serviço na seara? Versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Como deve ser a nossa perspectiva? Parece que tem muita gente para fazer e tem muita gente para fazer e pouca coisa para fazer. Vou repetir aqui, irmãos. Parece que tem muita gente para fazer e pouca coisa para fazer. Muita gente para o serviço e pouca coisa. Tipo assim, está sobrando gente. Não está, irmãos. Muito pelo contrário. Tem muita coisa para ser feita e pouca gente interessada em ajudar. Jesus está vendo isso.
E será que é a visão de Jesus? Quando Jesus olha para a igreja, será que mudou? Será que tem mudado? Eu não estou falando, irmão, de gente que quer aparecer, não. Eu estou falando de gente que quer trabalhar. Fazer para ser visto por Ele. Fazer para a glória dEle. Fazer na perspectiva que Ele está vendo e Ele está se agradando. Muitas vezes nós nos enganamos com isso. Principalmente quando nós nos entristecemos diante do não reconhecimento daquilo que fazemos. Fazemos é para Ele, irmãos. É para a glória dEle. É para Ele. É o nome dEle que é glorificado quando você faz. Muitas vezes nós não percebemos que é muito melhor nós não sermos vistos pelas pessoas, mas sermos vistos por Ele. A garantia da pedrinha na coroa é maior. A garantia de recompensa é maior quando nós fazemos para Ele ver. Todos nós, irmãos, somos ceifeiros. Há alguns que vão, outros que ficam, mas todos devem trabalhar na seara. Nós temos aqui a escola de discipulado. Já tem que eu estou Vamos nos alistar, vamos trabalhar, vamos nos envolver. Tem muito trabalho para ser feito. Eu preciso, irmãos, o desejo do coração de Deus, aquilo que Deus ministrou ao meu coração, e eu compartilho com a igreja, eu tenho compartilhado com a igreja, é de uma igreja fiel e discipuladora. Pastor, mas isso não faz sucesso para os homens, mas agrada a Deus. Talvez nós não vamos ter tanto prestígio dos homens importantes, das pessoas de posse. Mas o que importa, irmãos, é se nós vamos agradar ao Senhor. Amém? As falsas religiões prosperam. A igreja não pode se acovardar. E por último aqui, como devemos agir diante do Senhor da seara, quando estamos diante dessa dificuldade com trabalhadores? Versículo 38, Jesus se dirige aos seus discípulos e ele diz as seguintes palavras: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus se dirige aos discípulos, os ensinando a clamar diante dessa dificuldade. E a minha pergunta nessa noite é: você tem orado para que Deus envie trabalhadores? Para que Deus envie trabalhadores? Eu senti um silêncio no tribunal diante dessa pergunta. Você tem orado para que Deus envie trabalhadores para a seara? Mas eu tenho outra pergunta para fazer. Hoje, você se considera um trabalhador dessa seara? Porque essa palavra foi dirigida aos trabalhadores da seara, que eram os discípulos de Jesus. É porque muitas vezes a gente ora pensando que isso não tem nada a ver com a vida da gente. É como se essa palavra de despertamento não fosse com a gente, mas sempre fosse com alguém. Porque essa é a nossa inclinação, irmãos. Todas as vezes que nós somos desafiados a fazer algo, nós fazemos algo, a gente sempre olha para alguém do nosso lado. É como se não fosse com a gente. Me veio aqui na memória, no ano de 2010, o pastor Manuel chegou da Paraíba e estava aqui pregando no púlpito aqui. Estava sentado Elcim, Serafim e eu. E o pastor Manuel disse: irmãos, nós estamos abrindo trabalho na Paraíba e nós precisamos enviar um obreiro para lá.
Serafim me deu um cutucão e falou assim, e aí? Eu falei, você está ficando doido, né? Você deve estar ficando doido, moço. Eu fui trabalhar no outro dia. Estamos precisando de um obreiro. Estamos precisando de um obreiro. Estamos precisando de um obreiro. Espírito Santo, estamos precisando de um obreiro. Estamos precisando de um obreiro. Aí eu fiquei pensando, eu passei 4 anos de seminário estudando teologia. Para quê? Para ficar acomodado? A gente aprende tanta coisa boa para quê, irmãos? Para ficar acomodado? Não é. Não podemos, irmãos, mais ficar nos esquivando de fazer as coisas na obra de Deus, irmãos. Chega disso. Ficar nos esquivando como se não fosse com a gente. É hora de dar um basta nisso. Deus está nos encorajando hoje, irmãos. Amém? Não é tempo mais de ficar lamentando, choramingando. Eu já fui assim, eu já fiz isso, Deus já me usou assim, Deus já me usou de tal forma. Não, irmãos, é tempo de acordarmos e fazermos algo, sermos esses ceifeiros na obra do Senhor, irmãos. Ser ceifeiro não é só vir aqui no domingo, irmãos. Ser ceifeiro é falar do amor dele, é pregar como ele pregou, é ir como ele foi, é usar autoridade para curar como ele nos deu. Para concluir aqui, 4 perguntas. Bem pessoais e reflexivas. Como você se sente ao entender a metodologia de Jesus do ir? Ensinar, pregar e curar. Você se sente agora motivado? Direcionado? Desanimado? Com medo? Qual seria o primeiro passo hoje para que você vá? O primeiro passo é ir. Irmãos, quando a gente não faz alguma coisa, o que a gente precisa fazer para começar? Fazer. A primeira oportunidade. No primeiro momento. Nós estamos no mês da família. E qual que é o nosso primeiro campo missionário? A nossa casa. É a nossa casa, são os nossos filhos, são os nossos parentes, é o nosso meio social, é aquele que você vê todo dia. Segundo, você tem compaixão dos perdidos? Ou a compaixão é um sentimento que ainda precisa ser trabalhado no seu coração? Se for, vamos orar para que Deus ministre isso. A resposta é oração. Amém? No livro Heróis da Fé, que eu já li algumas vezes, existe ali o relato de muitos homens e mulheres de Deus que passaram noites a fio, dias e dias e dias, orando, jejuando e pedindo para que Deus trabalhasse no coração deles, para que sentimentos de perdão, de misericórdia, de compaixão fossem ministrados diante do desânimo e diante das perseguições. É orar. Terceiro, quando você olha para a igreja hoje, você acha que já tem gente suficiente para o trabalho do Senhor? Ou você tem consciência que há uma carência? Uma pergunta para nós aqui agora. Você olha, já tem gente suficiente? E por último,
Você ora pedindo para que o Senhor levante obreiros, ou você tem orado também para ser esse trabalhador determinado e ousado na obra do Senhor? Isso aqui, irmãos, foi um avalanche no meu coração, enquanto eu estava preparando esse sermão, esse esboço aqui. Pastor, eu fiquei muito incomodado com isso que o senhor falou. Se você ficou incomodado, imagine eu. Porque isso aqui, irmão, é ó. Tome, 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 tome. Vamos ficar de pé? Eu não sei se você guardou bem no seu coração, na sua mente, os propósitos de oração que nós apresentamos aqui através dessas 4 perguntas reflexivas. Mas se você guardou, vamos fazer um clamor aqui nessa noite, você pode? Pegue na mão aí da pessoa que está do seu lado, ou então, sei lá, se une aí com 3 pessoas. Porque esse negócio da pandemia parece que a gente até perdeu esse costume, né? Ore nesta noite. Pastor, mas eu me sinto tão desanimado, eu estou praticamente vindo arrastado para a igreja. Então clame agora. O Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus, dos céus, dos céus, Ele está aqui. Nós não estamos aqui por mera formalidade. Nós nos relacionamos com um Deus vivo. Os olhos dele estão sobre este lugar. Clame agora. Diga: Senhor, venha me renovar. Venha curar as feridas do meu coração. Venha curar o meu corpo. Em nome de Jesus. Diga: Senhor, me ajuda a fazer a diferença. Diga: Senhor, tira toda indiferença do meu coração com relação aos perdidos, aos abatidos, aos que estão sofrendo agora. Meu Deus, a partir da nossa família, a partir da nossa casa, a partir daqueles que estão próximos de nós, levanta esta igreja, Senhor, com poder e com autoridade, que o fogo do Teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, faça o nosso coração inflamar, ó Deus. Levanta la basturiande la bacalaba xandaravai. Neito bandaraba subidicalama xandaraia. Clame agora, igreja, busque ao Senhor, clame pela sua vida, clame pela sua casa, clame pela sua saúde, clame para que Deus te dê ousadia, para que Deus te dê coragem, para que Deus te dê intrepidez diante dos desafios desses últimos dias. Talvez você pense: pastor, mas eu estou tão debilitado, eu sou tão fraquinho, eu estou em uma condição que eu não tenho, talvez, força para influenciar ninguém. Mas a influência não é da sua parte, é o Espírito Santo que vai usar a sua boca, é o Espírito Santo que vai usar a sua vida. Somos canais de bênção nas mãos do Senhor. Você é um canal de bênção nas mãos do Senhor. Você é uma bênção nas mãos do Senhor. A sua família é uma bênção nas mãos do Senhor.